Olá, o nosso grupo ele é formado por Elizabeth Gonzaga, Gabriel Silva Santos, Pedro Cardoso e Vitor Augusto. E o tema do nosso seminário ele é Sistemas Sensoriais. Os receptores sensoriais existentes nos animais é o ponto de contato entre o mundo interno e o sistema nervoso. Eles permitem a captação e a tradução de todo tipo de estímulos ambientais, sejam ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas ou moléculas que seriam estímulos químicos. Os mecanismos de tradução das diferentes modalidades sensoriais são revistos juntamente com as regiões encefálicas envolvidas com o processamento primário dos estímulos ambientais. Ainda evidenciando a relação do habitat e do estilo de vida de diferentes organismos com os seus sistemas sensoriais. No sistema nervoso central é recebido impulsos nervosos pelos neurônios sensoriais presentes nos sistemas sensoriais primários. Dentro do sistema nervoso central, os sinais recebidos são processados e combinados com outras informações, assim ocasionando em uma percepção, podendo proporcionar uma mudança no comportamento. Através desses meios, os sentidos do corpo humano permitem identificar mudanças no meio ambiente e adaptar adequadamente ao comportamento. A forma mais simples de modelar o sistema nervoso seria a de um sistema que possui entradas denominadas de células receptoras, algum ou nenhum interneurônio que é responsável pelo processamento do sinal, em um sistema de saída denominado de células efetoras. Existem 5 principais sistemas sensoriais presentes nos seres humanos e em outros mamíferos. Eles são o paladar, que é a detecção seletiva de compostos orgânicos e íons pela língua; olfato, que é a detecção de pequenas moléculas no ar que caracteriza odor; a visão, que é responsável pela detecção de luz; o tato, que é a detecção da pele referente à temperatura, mudança de pressão e textura; e a audição, que é responsável pela detecção do som e de ondas de pressão no ar. Bom, agora eu vou falar do sistema somatosensorial, né? O que significa a palavra somestesia? Essa palavra ela vem do latim, em que soma significa corpo, a estesia significa sensibilidade. Então seria a sensibilidade relacionada ao corpo. E o que engloba esse sistema somatosensorial? Ele irá englobar o tato, que é toda aquela sensação que nós sentimos do ambiente quando nós encostamos em alguma coisa; a termossensibilidade, que é toda a relação de temperatura, de frio, toda aquela sensação de calor e de frio ao ambiente externo; e a nocicepção, né? Que é quando acontece alguma vibração, algum impacto forte do ambiente externo ao nosso corpo. E nós temos classificações atuais relacionadas ao sistema somatosensorial, que seriam eles: a classificação de esteroceptivo, que seria toda aquela sensibilidade tátil, que ela é obtida através dos receptores presentes na pele; a proprioceptivo, que é toda aquela sensibilidade relacionada à coordenação, que é todos os receptores que estarão presentes nos músculos e nas articulações; o interoceptivo, que é toda a sensibilidade relacionada ao interior do corpo, que é todos os receptores que estarão nos órgãos internos. Beleza, mas o que é somestesia? A somestesia ela pode ser definida como um conjunto sequencial de neurônios, fibras e sinais que captam estímulos ambientais que atingem o corpo e os conduzem a regiões cerebrais superiores, transformando em percepção e emoção, usados na modulação do comportamento. Então, os receptores externos, que são através da pele, eles vão dar os sinais através dos neurônios primários, que esses neurônios primários eles vão conduzir um estímulo que irá cruzar a medula, indo para o neurônio secundário. Nesse neurônio secundário irá ter um cruzamento, né, indo para o neurônio terciário, que está presente no tálamo, indo até o córtex cerebral, que é onde vamos sentir aquela sensação. Também pode acontecer do neurônio secundário ele ir para o neurônio terciário através do cerebelo, mas aí não vai ter nenhum contato com o córtex cerebral e não estaremos sentindo aquela sensação do ambiente externo. Quais seriam esses receptores do tato? Os receptores do tato são chamados de mecanorreceptores.
que eles são sensíveis à deformação física. E desses receptores, eu destaco o disco de Merkel, o corpúsculo de Menser e o corpúsculo de Pacini. Que cada um desses receptores, de mecanorreceptores, tem uma função específica. Por exemplo, o disco de Merkel ele tem como função detectar o tato e a pressão, e a variação de pressão. O corpúsculo de Menser ele tem como intuito ali, como função, detectar sensações vibracionais. E o corpúsculo de Pacini detectar variações ali de pressão. Pesquisas recentes revelam a existência de uma relação fascinante entre a sensação de dor e o paladar. Uma relação bem conhecida de qualquer pessoa que já tenha comido um alimento apimentado. Então, essa relação seria ligada aos nociceptores, que são os receptores diretamente relacionados com a sensação de dor, que é liberada para o córtex central, que dará aquela sensação de machucado. Mas qual será a base molecular para a sensação de dor? A base molecular para a sensação de dor é um indício curioso que veio da constatação de que a substância capsaicina, a substância química responsável pelo sabor quente dos alimentos picantes, ela ativa esses nossos receptores e por isso sentimos essa sensação de dor. Então, ela é responsável essa substância é responsável pelo sabor quente de alimentos picantes. Essa substância que está presente nas pimentas, que é essa molécula aqui de capsaicina. As células que expressam o receptor de capsaicina é denominado VR1, abreviatura de receptor varinoloide 1, que respondem à capsaicina de uma concentração de 1 miligrama, que é um micromol, que é dessa imagem que podemos observar aqui. Que uma sequência deduzida de 838 resíduos do VR1 revelou que o receptor é um membro da família de canais TRP. E a região aminoterminal do VR1 inclui 3 repetições de anquirina. As correntes através do VR1 também são induzidas por temperaturas acima de 40 graus Celsius e pela exposição a ácido diluído, com ponto médio de ativação em pH de 5,4, como podemos observar nesse gráfico de corrente em função do pH. As temperaturas e a acidez nessas faixas estão associadas à infecção e dano celular. As respostas à capsaicina, à temperatura e à acidez não são independentes. A resposta ao calor é maior em pH mais baixo, por exemplo. Assim, o VR1 atua para integrar vários estímulos nocivos. Sentimos essas respostas como dor e agimos para evitar condições potencialmente destrutivas que causam sensação desagradável. Estudos com camundongos que não expressam o VR1 confirmam esse fato. Esses camundongos não se importam com alimentos contendo altas concentrações de capsaicina, como no caso de pimentas. Com efeito, respondem menos do que os camundongos que controle ao calor normalmente nocivo. Plantas, como a planta malagueta, pimenta malagueta, provavelmente desenvolveram, processo evolutivo, a capacidade de sintetizar capsaicina e outros compostos quentes para se proteger de serem consumidas por mamíferos. As aves, que desempenham um papel benéfico na propagação das sementes de pimentas em um novo território, não parecem responder à capsaicina, que é a substância responsável pela sensação de quente nesses alimentos. Graças à sua capacidade de estimular o VR1, a capsaicina é usada no tratamento da dor, na artrite, neuralgia e outras neuropatias. Mas assim, como assim um composto que induz dor pode ajudar no seu alívio? Isso acontece porque a exposição crônica à capsaicina hiperestimula os neurônios transmissores de dor, levando à sua dessensibilização. Algumas pessoas sentem uma incapacidade de saborear um alimento quando estão resfriadas. Isso se deve ao fato do olfato e o paladar serem sentidos irmãos, pois um pode potencializar o outro. Mas os dois sentidos diferem um do outro em vários aspectos importantes. Em primeiro lugar, somos capazes de sentir várias classes de compostos pelo paladar, que não são conseguíveis detectar pelo olfato. O sal e o açúcar têm um odor, o sal e o açúcar têm pouco odor, e apesar disso, constituem estímulos primários ao sistema degustativo. Em segundo lugar,
Enquanto podemos discriminar milhares de substâncias odoríficas, a discriminação pelo paladar é muito mais modesta. São percebidos 5 sabores primários: o amargo, o doce, azedo, salgado e umami, que é o sabor do glutamato e do aspartato, da palavra japonesa que significa delicioso. Esses 5 compostos servem para classificar os compostos potencialmente nutritivos e benéficos, como doce, salgado e umami, ou potencialmente prejudiciais, como o amargo e azedo. Os sabores são muito distintos para diferentes grupos. Essas diferenças de especialidade entre os 5 sabores se devem às diferenças nos mecanismos químicos subjacentes das moléculas. Na verdade, o sentido do paladar corresponde a vários sentidos independentes que utilizam o mesmo órgão, a língua, para a sua expressão. O sabor mais simples é o do hidrogênio, que é do íon hidrogênio, que é percebido como azedo. O íon sódio são percebidos como salgado. O sabor chamado umami é produzido pelos aminoácidos glutamato e aspartato, sendo o primeiro frequentemente encontrado como glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Por outro lado, os sabores percebidos como doce, especialmente o amargo, são extremamente diversos. Muitos compostos amargos são alcaloides ou produtos vegetais, e muitos desses são tóxicos, mas não apresentam quaisquer elementos estruturais ou propriedades em comum. Os carboidratos, como a glicose e a sacarose, são percebidos como doces, assim como outros compostos, incluindo derivados de peptídicos, como aspartame e até mesmo algumas proteínas. Os sabores são detectados por estruturas especializadas denominadas como botões gustativos, que contêm aproximadamente 150 células, incluindo os neurônios sensoriais. Projeções digiformes, denominadas microvilosidades, que são ricas em receptores gustativos, projetam-se de uma extremidade de cada neurônio sensorial para a superfície da língua. As fibras nervosas na extremidade oposta de cada neurônio levam impulsos elétricos para o cérebro. E a resposta são os estímulos pelos sabores. A imagem A mostra um corte de língua corada com um anticorpo fluorescente que revela a posição dos botões gustativos. E a imagem B é a mesma região corada com um anticorpo dirigido contra a gustacina, que revela essa proteína G, expressa nos botões gustativos. A semelhança da olfação revela vários indícios que apontaram a participação das proteínas G e de receptores 7-TM na detecção de sabores amargo e doce. As evidências incluíram o isolamento de uma subunidade alfa de uma proteína G específica, chamada de gustidocina, que é expressa principalmente nos botões gustativos, apresentados nos slides anteriores. A capacidade de detectar alguns compostos depende do lote genético específico dos seres humanos. Por exemplo, a capacidade de sentir o composto amargo 6-N-propil-2-tirolosina, que é o PROP. Foi mapeado em uma região do cromossomo 5 humano, ao comparar marcadores de DNA de indivíduos que variavam na sua sensibilidade a esse composto. Essa observação sugeriu que essa região poderia codificar um receptor 7-TM, que correspondesse à PROP. Aproximadamente 450 quilobases nessa região foram sequenciadas no início do projeto do genoma humano. Essa sequência foi analisada por métodos computacionais à procura de genes potenciais do receptor 7-TM. E, com efeito, um deles foi detectado pelo denominado T2R1. Outras pesquisas de banco de dados detectaram aproximadamente 30 sequências semelhantes ao T2R1 no genoma humano. As proteínas codificadas tinham uma identidade de 30% a 70% do T2R1. É importante observar que cada célula de receptor gustativo expressa muitos membros diferentes da família T2R.
Esse padrão de expressão contrasta nitidamente o padrão de um tipo de receptor por célula, que caracteriza o sistema olfatório. A diferença dos padrões de expressão contribui para a especificidade muito maior de nossa percepção de odores em comparação com os sabores. Somos capazes de distinguir entre odores sutilmente diferentes, visto que cada substância odorífica estimula um padrão de neurônio diferente. Em contrapartida, muitos sabores estimulam os mesmos neurônios, por consequentemente, percebemos apenas o amargo sem a capacidade de discriminar entre o ciclo hexamida da equinina. Os compostos doces são, em sua maioria, carboidratos ricos em energia facilmente dirigíveis. Alguns compostos que são carboidratos, como a sacarina e o aspartame, também têm sabor doce. Os membros de uma segunda família de receptores 7TM são expressos em células receptores de sabor sensíveis ao doce. Os três membros da família, designados como o T1R1, T1R2 e T1R3, são diferenciados por seus grandes domínios extracelulares em comparação com os receptores do sabor amargo. Por consequente, o T1R2 e o T1R3 parecem formar um receptor heterodímero, específico responsável por mediar a resposta de açúcares. Esse receptor heterodimérico também responde a adoçantes artificiais e a proteínas de sabor doce. Portanto, parece ser um receptor responsável pelas respostas a todos os sabores doces. O umami, o sabor do glutamato e do aspartato, é mediado por um receptor heterodimérico, relacionado com o receptor de sabor doce. A família de receptores responsáveis pela detecção do sabor doce também é responsável pela detecção de aminoácidos. Os seres humanos só têm respostas gustativas com o glutamato e o aspartato. Estudos semelhantes ao receptor do sabor doce revelaram que o receptor umami é constituído de T1R1 e T1R3. Consequentemente, esse receptor tem uma subunidade T1R3, em comum com o receptor do sabor doce, porém apresenta uma subunidade adicional, que seria o T1R1, que não participa da resposta do sabor doce. Os sabores salgados são detectados principalmente pela passagem de íon sódio através de canais. São detectados diretamente pela sua passagem através de canais iônicos, expressos nas superfícies de células na língua. As evidências da função desempenhada por esses canais iônicos provêm do exame de propriedades conhecidas como os canais de sódio mais, caracterizados em outros contextos biológicos. Uma classe de canais caracterizada inicialmente pelo seu papel na reabsorção de sal é considerada importante na detecção de sabores salgados, visto que esses canais são sensíveis aos compostos amilorida, que abafa o sabor do sal e reduz significativamente a ativação dos neurônios sensoriais em resposta ao sódio. Um canal de sódio mais sensível à amiloria é constituído de 4 subunidades. Uma subunidade individual varia de 500 a 1.000 aminoácidos de comprimento e inclui 2 possíveis hélices transmembranares, bem como um grande domínio extracelular entre elas. A região extracelular inclui 2 ou 3 regiões distintas ricas em resíduos de cistina e de pontos de disulfito. Uma região logo antes da segunda hélice transmembranar parece formar parte do poro, de modo análogo ao canal do potássio de estrutura caracterizada. Os membros da família do canal de sódio sensível à amilorida são numerosos e diversificados em suas funções biológicas. Os íons de sódio que passam por esses canais produzem uma corrente transmembranar significativa. A amilorida bloqueia essa corrente, explicando seu efeito sobre o paladar. Mas cerca de 20% da resposta do sódio permanece
mesmo na presença da amilorida, sugerindo que outros canais iônicos também contribuam para a detecção do sal. O sabor azedo surge dos íons de hidrogênio nos canais. A semelhança dos sabores salgados e dos sabores azedos são detectados por uma interação direta nos canais iônicos. Porém, os íons que chegam são íons de hidrogênio, em altas concentrações, em lugar dos íons de sódio. Por exemplo, na ausência de altas concentrações de sódio, o fluxo de íons de hidrogênio pode induzir correntes transmembranárias, substâncias através dos canais de sódio mais, sensíveis à amilorida. Porém, os íons de hidrogênio também são percebidos por outros mecanismos, além da sua passagem direta através das membranas. A ligação de íons de hidrogênio bloqueia alguns canais de potássio, enquanto ativa outros canais. Em conjunto, esses mecanismos levam a mudanças na polarização da membrana dos neurônios sensoriais que produzem a sensação de sabor azedo. Bom, pessoal, falando um pouco agora sobre o sistema sensorial olfativo, o sistema sensorial do olfato, que é o mais conhecido, é interessante a gente destacar uma informação importante que o olfato ele é um dos sistemas sensoriais que está ligado aos sentidos químicos que o corpo humano apresenta. E é interessante a gente destacar também que o olfato é o sistema sensorial mais antigo presente nos animais. Vamos estar falando um pouco sobre isso nos próximos slides. Bom, o olfato ele é dividido em duas partes. Nós vamos ter a parte do nariz e a parte dos receptores químicos, certo? Bom, o nariz ele vai ser subdividido em duas partes, o nariz interno e o nariz externo, beleza? O nariz externo é a parte do nariz que é visível, que é a parte do nariz da frente do rosto, que cada um vai ter um formato de nariz específico, um formato de nariz de acordo com o seu corpo que ele desenvolveu ao longo do tempo. A parte do nariz interna, nós podemos subdividir ela também em outras duas partes. A primeira a gente pode chamar ela que é a parte do teto, que é onde vai se encontrar a nossa mucosa nasal, e a parte das conchas. Como que funciona? A parte das conchas, basicamente, vai ser a parte do nariz responsável por estar fazendo o aquecimento do ar quando a gente está respirando, inspirando o ar. É na parte das conchas que vai estar um pouco abaixo do teto, essa função de aquecer o ar e levar o ar para dentro dos nossos pulmões. E a parte do teto, que é a parte da mucosa, que vamos estar falando um pouco mais para frente também. Bom, a parte da mucosa, ela vai ser responsável basicamente por tratar dos receptores químicos, que serão por sua vez responsáveis por estar fazendo a tradução dos odores que o nosso nariz vai estar pegando do ar que respiramos, certo? Bom, os receptores, a mucosa por sua vez vai estar armazenando os receptores químicos. Esses receptores químicos vão estar traduzindo esses odores em estímulos químicos, que por sua vez vão estar enviando esses estímulos para o cérebro através do sistema nervoso. E o olfato ele é um sistema sensorial que ele é nomeado como um sistema sensorial de proteção do organismo. Bom, todos sabemos e percebemos também que muitas vezes nós conseguimos sentir o cheiro de algum alimento e vinculado ao cheiro nós conseguimos sentir o sabor. Por quê? O nariz e a boca eles são os sentidos químicos do nosso corpo humano. E eles vão estar unidos por uma parte da garganta chamada faringe. Por quê? Nós conseguimos respirar tanto pelo nariz quanto pela boca. Isso se deve a essa parte da faringe que consegue fazer essa função. Então muitas vezes nós sentimos o gosto de algum alimento e conseguimos vincular esse gosto ao cheiro e vice-versa. Sentimos o cheiro de um alimento ou de alguma coisa e conseguimos vincular esse cheiro ao sabor. Nessa primeira imagem, nós conseguimos ver a fisiologia do rosto
humano, especificamente da parte do nariz, aqui é mais fácil da gente entender a ilustração de como vai funcionar a recepção dos odores pelo nariz, pelo corpo humano. Bom, nós vamos respirar o ar e nesse ar vão conter partículas de diferentes odores. Essas partículas vão entrar pelo nosso nariz, vão passar pelas conchas, vão ser aquecidas e vão chegar no teto do nosso nariz, que é nessa parte amarela dessa primeira imagem do nariz, onde se encontra o epitélio olfativo, que basicamente é o teto do nosso nariz. Nesse epitélio olfativo nós vamos encontrar o famoso muco, né? E esse muco que vai ser responsável por estar recebendo esses odores. É importante lembrar que as partículas que vão estar presentes no ar, elas só vão conseguir ser detectadas pelo nariz se as partículas forem solúveis nesse muco nasal. Na imagem superior à direita, que é como se fosse uma ampliação do teto do nosso nariz, nós podemos ver que tem pequenos pontinhos verdes que vão representar aqui as partículas. Essas partículas entram em contato com o teto do nariz, ou epitélio olfativo, elas vão ser recebidas por esses pequenos sensores, que por sua vez vão ser responsáveis por levar essas partículas ao bulbo olfatório, onde vai estar armazenado o muco, que por sua vez vai conseguir dissolver essas partículas e tá transformando essas partículas em sinais para o sistema nervoso levar até o cérebro e o nosso cérebro decodificar esse cheiro, certo? Na imagem de baixo é uma outra representação um pouco mais ampliada. Nós podemos ver aqui que na parte de baixo dessa imagem inferior nós temos aqui as partículas sendo recebidas por pequenos cílios chamados, e esses cílios vão ser responsáveis por estar fazendo o transporte dessas partículas para o muco ou a mucosa nasal, que por sua vez vão estar transformando essas partículas em sinais para o sistema nervoso, e o sistema nervoso vai estar levando essa mensagem para o cérebro, e o cérebro por sua vez traduzindo essas partículas para algum cheiro conhecido na nossa memória. O interessante dos receptores que vão estar presentes na mucosa nasal é que esses receptores de odor eles vão ter a mesma estrutura e algumas sequências de aminoácidos em comum e únicos, que são datados na literatura cerca de 500 tipos de aminoácidos para estar fazendo essa recepção de odores nos humanos. Muito interessante. Esses aminoácidos são bem complexos, e caso vocês queiram buscar alguma informação a mais sobre a sequência desses aminoácidos, das proteínas envolvidas, tem bastante informação na literatura, porém uma parte de estudo bem específica, a qual eu não me aventuro a entrar com detalhes aqui agora. Bom, esses odores que o nosso nariz vai conseguir captar, a partir do momento que nós sentimos um odor novo, automaticamente nosso cérebro vai criar pequenos fragmentos de memória desses odores, desses cheiros. E é muito legal que às vezes quando somos crianças nós sentimos algum certo cheiro, e passado muitos anos na fase adulta, se a gente sentir esse mesmo cheiro novamente, vamos conseguir ter essa lembrança, vamos estar recapitulando essa memória da vez que sentimos esse cheiro há muitos anos atrás. Ou seja, o odor ele tem uma capacidade muito forte de armazenar, de criar memórias em nosso cérebro. E essa memória, por sua vez, muitas vezes acaba ficando para sempre. A gente carrega essa memória desse cheiro por muito tempo. E é muito fácil de lembrar também. O nariz tem esse potencial. Bom,
O sistema olfativo, ele é conhecido por ter uma proteção, por criar uma proteção para o nosso organismo. Mas como assim uma proteção? Desde os tempos antigos, como eu falei no primeiro slide, que o sistema olfativo é o sistema sensorial mais antigo nos animais, os animais eles conseguem detectar se um alimento ele vai ser bom para consumo ou não, através do cheiro. Bom, se um alimento ele vai estar com um cheiro ruim, um cheiro estragado, automaticamente o sistema olfativo vai reconhecer esse cheiro e vai estar mandando sinais para o nosso cérebro de que aquele cheiro é um cheiro ruim, ou seja, é um alimento que não vai fazer bem para o nosso organismo. E partindo dessa função, ele acaba adquirindo uma forma de um sistema que vai proteger o nosso organismo de não só de alimentos, mas alguns ambientes hostis para o nosso corpo humano. Certos ambientes vão estar apresentando odores que o nosso corpo vai repugnar e dessa forma criando uma certa segurança para o nosso sistema, para o nosso organismo, desde os animais até os humanos, né? E é interessante também que muitas vezes nós humanos mesmo, ou até nos animais que vai estar bem mais evidenciado, o instinto de, vamos colocar amor entre aspas, ou de reprodução, vai estar também ligado ao cheiro. O cheiro, o odor que o casal vai sentir no seu parceiro vai despertar muitas vezes a sensação de paixão, a sensação de desejo, a sensação de reprodução. Então também o sistema olfativo vai estar vinculado a essa parte de reprodução do animal, da reprodução da espécie. E outro ponto também importante em relação aos animais, e eu digo animais no sentido os humanos estarem incluídos nesse sentido, o Homo sapiens em questão, os animais eles conseguem sentir o cheiro da presa. Então é um sistema sensorial que vem desde a antiguidade, que vai estar atrelado também ao desenvolvimento das espécies, porque os animais eles vão se alimentar, muitas vezes eles não estão enxergando a sua presa, mas através do cheiro ele consegue perceber que tem ali um alimento disponível para ele consumir naquele ambiente. Então por isso que o sistema olfativo ele é considerado o sistema sensorial mais antigo que vai estar presente nos animais e nas espécies humanas também, nas espécies antigas. Bom, visão é a capacidade de detectar padrões de luz do ambiente externo e interpretar esses padrões em imagens. A grande importância da visão para os humanos ela é dada pelo fato de que cerca de 1/3 do córtex cerebral humano é dedicado a analisar e perceber informações visuais. As partes que compõem o sistema visual podem ser observadas na figura. As células fotorreceptivas do olho, onde ocorre a transdução de luz em impulsos nervosos, estão localizadas na retina, na superfície interna da parte posterior do olho. Porém, a luz ela não incide diretamente na retina. Ela passa por outras camadas que processam a luz para que ela possa ser interpretada pela retina. A córnea, que é a camada transparente da frente do olho, e o cristalino, que é uma estrutura convexa transparente atrás da córnea, refratam, ou seja, desviam a luz para focar a imagem sobre a retina. A íris, que é a parte colorida do olho, é um anel muscular circular localizado entre o cristalino e a córnea, e ela regula a quantidade de luz que entra no olho. Em condições de alta luz ambiente, a íris se contrai, reduzindo o tamanho da pupila em seu centro. Em condições de pouca luz, a íris relaxa e a pupila aumenta. Os humanos percebem a luz que varia entre aproximadamente 380 e 740 nanômetros, apenas uma pequena faixa de todo o espectro eletromagnético, que inclui a radiação que não podemos ver, como luz, porque está abaixo da frequência da luz vermelha, visível, e acima da frequência da luz violeta visível. Alguns outros animais podem,
porém, detectar comprimentos de onda fora do alcance humano, né? Como, por exemplo, as abelhas que veem a luz ultravioleta e alguns répteis, né, serpentes, que sentem a luz infravermelha, sentem o calor dos outros animais e do ambiente. Existem dois tipos de fotorreceptores na retina, os chamados bastonetes e cones, que recebem esses nomes por causa da sua aparência em geral. Os bastonetes são fortemente fotossensíveis e estão localizados nas bordas externas da retina. Eles detectam luz fraca e são usados principalmente para a visão periférica e para a visão noturna. Já os cones são pouco fotossensíveis e estão localizados perto do centro da retina. Eles respondem à luz forte e a sua função principal é a visão diurna e colorida. A retina humana contém cerca de 3 milhões de cones e 100 bilhões de bastonetes. De modo notável, né, um bastonete pode responder a um único fóton e o cérebro necessita de menos de 10 dessas respostas para registrar a sensação de um clarão de luz. Existem 3 tipos de cones com diferentes fotopsinas, e eles diferem no comprimento de onda ao qual respondem mais. Alguns cones respondem ao máximo às ondas curtas de luz de 420 nanômetros, por isso eles são chamados de cones S chamado, né, para curto. Outros respondem no máximo a ondas de 530 nanômetros, que são cones M, né? M significa médio. E um terceiro grupo responde ao máximo à luz de comprimento de onda mais longos, de 560 nanômetros. E eles são cones L ou cones longos. Com apenas um tipo de cone, a visão em cores ela não seria possível. E um sistema de 2 cones tem certas limitações. Os primatas, né, eles usam um sistema de 3 cones tricromáticos, humanos inclusive, resultando em uma visão colorida. A cor que a gente percebe é o resultado da proporção de atividade desses 3 tipos de células, né, de receptores, chamados cones. Os cones do espectro visual, indo da luz do comprimento de onda longo ao curto, são vermelho, 700 nanômetros, laranja, 600 nanômetros, amarelo, 565 nanômetros, verde, 497 nanômetros, azul, 470 nanômetros, índigo, 450 nanômetros e violeta, 425 nanômetros. Os humanos têm uma percepção muito sensível das cores e podem distinguir cerca de 500 níveis de brilho, 200 tons diferentes e 20 níveis de saturação. Isso resulta em cerca de 2 milhões de cores distintas. Os bastonetes e cones são locais de transdução de luz para um sinal neural. Tanto os bastonetes quanto os cones contêm fotopigmentos. Nos vertebrados, o fotopigmento principal é a rodopsina, e tem 2 partes principais. Uma opsina, que é uma proteína de membrana, de forma de um aglomerado de hélices alfa que atravessam a membrana, e retinal, que é uma molécula que absorve luz. Quando a luz atinge um fotorreceptor, ela causa uma mudança de forma na retinal, na parte retinal da molécula, alterando a sua estrutura de uma forma curvada, né, que é cis da molécula, para o seu isômero linear trans. Essa isomerização da retinal, ativa a rodopsina, iniciando uma cascata de eventos que termina com um fechamento de canais de cátion sódio na membrana do fotorreceptor. Assim, ao contrário da maioria dos outros neurônios sensoriais, que se tornam, por exemplo, despolarizados após a exposição a um estímulo, os receptores visuais tornam-se hiperpolarizados, né? E, portanto, afastados do limiar. Os estímulos auditivos são ondas sonoras, são ondas mecânicas de pressão que se movem através de um meio, como o ar ou a água. Ouvimos frequências, né, nós humanos, que variam de 200 a 20 mil Hz, que significa ciclos por segundo, correspondendo, né, a tempos de 5 a 0,05 milissegundos. Além disso, a nossa capacidade de localizar fontes de som, que é uma das funções mais importantes da audição em humanos,
depende da capacidade de detectar um intervalo de tempo entre a chegada do som em uma orelha e a sua chegada em outra orelha. Nos mamíferos, as ondas sonoras são coletadas pela parte cartilaginosa externa do ouvido, que é chamada de pavilhão. Passam através do canal auditivo e causam vibração do tímpano, que é a parte mais interna do ouvido externo. No interior do tímpano está o ouvido médio. O ouvido médio ele contém 3 ossos pequenos, que são chamados de ossículos. Esses ossículos eles transferem energia do tímpano em movimento para o ouvido interno. Esses 3 ossículos são o martelo, a bigorna e o estribo. Os 3 ossículos são exclusivos dos mamíferos e cada um desempenha um papel na audição. O martelo ele se fixa a 3 pontos na superfície interna da membrana timpânica. A bigorna prende o martelo ao estribo. E o estribo ele não é longo o suficiente para atingir o tímpano e ele precisa desses demais ossículos, né, para atingir o tímpano. Se a gente não tivesse o martelo e a bigorna, as vibrações do tímpano nunca atingiriam o ouvido interno. E esses ossos eles também funcionam para coletar força e amplificar os sons do nosso ouvido. As ondas sonoras são detectadas dentro da cóclea da orelha interna. A cóclea é um saco membranoso, cheio de líquido e espiralado como um caracol. A detecção primária é efetuada por neurônios especializados dentro da cóclea, que são denominados células pilosas. O desvio mecânico do feixe piloso, que ocorre quando uma onda sonora chega à orelha, cria uma mudança no potencial de membrana da célula pilosa. A presença de ligações de ponta sugere um modelo mecânico simples para a transdução de células pilosas. As ligações de ponta estão acopladas a canais iônicos nas membranas do estereocílios, que são regulados por estresse mecânico. Na ausência de estímulo, aproximadamente 15% desses canais são abertos. Quando o feixe piloso ele é deslocado para uma parte mais alta, esses estereocílios deslizam uns sobre os outros e a tensão nas ligações de ponta aumenta, causando a abertura de canais adicionais. O fluxo de íon através desses canais recém-abertos despolariza a membrana. Por outro lado, se o seu deslocamento ocorre no sentido oposto, a tensão nas ligações de ponta diminui e é verificado o fechamento dos canais antes abertos e a membrana hiperpolariza. Portanto, o movimento mecânico do feixe piloso é convertido diretamente em fluxo de corrente pela membrana da célula pilosa. Muito obrigado pela atenção de todos. Ótimas férias e valeu!